Casa da Tela? Você tem ideia? Ah, peraí, professor. Aqui não me O que eu recomendo e proponho sinceramente é o seguinte, é que vocês unam os esforços, façam um esforço coletivo e comprem isso para dividir, porque senão vai sair muito caro para cada um. Né? E não vale a pena. Por exemplo, vai comprar tela, provavelmente o mínimo que alguém vende é 1 metro quadrado, se for esse o mínimo. Uma tela para cada um é suficiente. Claro, se tiver um bom molde, aliás, sempre é bom ter dois, né? Porque você tem muito mais agilidade. Mas sabe, se vocês, nem que não queiram ser amigos para sempre, que não, né, ninguém pode se propor isso, mas por enquanto, façam de conta que são, sabe, se reúnam, façam e comprem o que todo mundo quer de uma vez só, juntos vocês vão se dar bem melhor. Claro, porque às vezes você vai comprar lá do laranjeiro. O laranjeiro não vai despachar 1 quilo de lixo de algodão para ninguém. Com certeza, não tem nem cabimento isso. Então, você vai comprar o quê? 50? Não vai também, né? É muita coisa, é caro. Se junta 10 pessoas, compra 50 quilos. Não, é Só fazer um papel. O melhor papel. Essas fotos são de Tem várias. Depende do tipo de gravura que você faz. Mas bom, você tem os papéis franceses que são ótimos, né? Os archos são bons, os fabrianos são muito bons, os alemães são muito bons. Papéis para impressão em relevo, a melhor matéria-prima é sempre o algodão. Sempre. Por quê? Por quê? Pergunto eu, por quê? Porque o algodão e não o citral. Ele tem um dos aspectos mais importantes da fibra do algodão é a compressibilidade. Né? Textura, mas enfim, a compressibilidade, esse aspecto do algodão é o que você mais quer na hora de fazer uma gravura. É um papel que seja sensível à compressão. O algodão é a melhor matéria-prima para isso. Enquanto você vai fazer um papel para litografia, por exemplo, é outro processo. Na litografia você não submete o seu papel à prensão, à compressão. Você submete ele a estiramento. Você vai fazer isso com papel de algodão, você pode se dar mal. Precisa ser um papel ou muito colado, ou precisa ser uma mistura de papel, ou precisa ser trapo de algodão. De linter ele deforma. Se você vai fazer uma linter de várias cores, depois da primeira, segunda passagem, você não registra mais, ele deforma. Então você precisa ter um outro tipo de fibra. Né? Mas o mais fácil e o mais para a sua necessidade, que é compressibilidade, é o algodão. O linter resolve. Ficou legal? Quero ver. Alguém trouxe alguma coisa que quer botar na mesa e submeter a discussão? Por favor, vamos conversar dos seus problemas. Os meus vocês já conhecem todos. Obrigada. Da reciclagem, da holandesa, não problema. Ninguém tem holandesa e compor terão holandesa muito proximamente. É segredo o que está acontecendo ou não pode falar? Terão. Logo vai ter. Aguarde. Sim, mas no caso de não ter. Veja, quando a holandesa é um modelo de equipamento que procede a causa na fibra aquilo que a gente deseja. Existem as alternativas, você já sabe quais são. Existe o moinho de bola, existe a maceragem, existe o pilão, existe N outras coisas. Enquanto você não pode ter uma holandesa, ou não quer se meter com uma holandesa, porque as holandesas são dose de leão, começa com outra coisa mais simples. Faz até uma refinação manual. É até um caminho aconselhável a pessoa fazer essa experimentação no book, para constatar as diferenças. Mas tem que fazer mesmo, tem que se propor a fazer, nem que seja uma vez na vida. Não, tem que pegar, você fala, eu vou fazer, e sistematiza, isso é fundamental. Então você pega ali você vem trabalhar com o quê? Com trapo de algodão, ou com linter, ou com... escolhe a fibra, pega bagaço de cana, você cozinha, estabelece as variáveis, fixa tudo, pronto. Na hora que você tirar a sua pasta cozida dali, a pasta lavada, limpa, você pega um punhado lá, coloca e bate. Bate por meia hora, tira um punhadinho dela, o suficiente para fazer uma folha e guarda. Põe no saquinho e numera. Bate mais meia hora, tira outro punhadinho e faz isso durante 6 horas. E faça 6 horas, vai fazer 12 folhas de papel. Com
compara depois a primeira com a última, você vai ver. É uma diferença palpável. A diferença do que acontece nesse processo de maceração. E o que está acontecendo, ainda que de uma forma precária, é o retiro da fibra. É isso que você está fazendo. Mas você vê a diferença. É outro papel. Um vai ser absorvente, vai ser mole, um vai ser. Pode até servir para alguma coisa muito específica. E em algum momento dessa escala, entre o 1 e o 10º, você vai achar o ponto que, putz, é esse que eu quero. E é aquilo que você quer. Então, o meu tempo de moagem nessas condições é esse. E depois, quer dizer, compreendendo isso, você vai inventar até, possivelmente, um equipamento que faça o que precisa ser feito. Pergunta Cleitinha. Deixa eu ter uma resposta Cleitinha. Eu deixo estruturar no liquidificador. Depois que fazer isso. Não vale a pena. Você vai ter muita dificuldade de macerar ela depois que ela tiver todas agregadas no liquidificador. Nem a necessidade. É melhor pegar a fibra mesmo e ela ajuda a ficar, né? Isso aqui é limpo. Não, é reciclado de melita, né? Você falou? E o outro é melita com seda. E você que Só um imprimiu? experimento mesmo. Opa, e o outro é? Esse aqui tem... Você sabe que esse tipo de moldura não é muito bom, né? Não. Era bom você falar a questão da conservação, né? Tá. Esse aqui de baixo é melita com... Para a xilogravura, existem algumas técnicas de gravura, algumas técnicas artísticas, aqui eu vou falar especificamente para os artistas de plantão, que exigem muito pouco do papel. Então, por exemplo, se você vai fazer uma serigrafia, você faz serigrafia até na cabeça de alguém. Não tem problema, qualquer superfície é serigrafável. Não é nada. Você pega a telinha, passa ali, como você transfere? O que a serigrafia exige do papel é quase zero, é nada. Qualquer coisa funciona. As técnicas de gravura, especificamente, por exemplo, elas evoluem, vão crescendo e vão exigindo coisas cada vez mais complexas. A xilogravura também exige relativamente pouco do papel, porque é só uma coisa de contato. Né? Submete o papel a uma exigência pequena. Começa a complicar quando você está falando em gravura de metal, né? Mesotinte, né? Água tinte, quer dizer, são técnicas que exigem já um papel muito mais depurado para você captar todas as nuances do seu gravado. E aí que você vai percebendo que o papel não é uma coisa tão simples e não é qualquer coisinha que se comporta como papel que responde às suas exigências. Da mesma forma, por exemplo, se você vai fazer um desenho com pastel sobre papel, pastel é uma coisa aqui muito delicada, é um pozinho que você esparrama sobre o papel, ele exige muito pouco, é uma técnica que exige pouco. Se você vai fazer desenho, é um pouco mais grave, porque precisa resistir realmente a coisa da ponta do lápis. Aquarela são outros 500. A aquarela exige uma coisa muito sofisticada, porque a aquarela é um grau de absorção muito específico. O papel não pode ser impermeável, porque senão você não faz aquarela. O que é aquarela? A aquarela é um sólido, né? É um pigmento altamente refinado em suspensão em água. Então, quando você aplica aquilo lá sobre o papel, o que tem que acontecer? A água tem que ser absorvida e o pozinho, aquele grão microscópico, se assenta sobre a superfície do papel. Se ele for impermeável, não dá para fazer aquarela no vidro, por exemplo. Nem na fórmica. Não dá. Aquela água fica lá e não vai embora. Tá certo? Então o papel precisa ter uma certa absorção, mas ele não pode ser absorvente. Que é o caso, por exemplo, quer dizer, ele não pode absorver tudo, porque senão ele se desmancha. Então existem específicos usos de papel, por exemplo, um dos mais complicados que tem é o papel filtro. Porque ele precisa ser totalmente absorvente. Claro, né? Se a água não passar, você não filtra. Mas ele tem que ter uma resistência a úmido extraordinária. Essa é outra propriedade específica do papel, difícil de controlar quando você abre. Claro, ele não pode desmanchar. Então, ele fica completamente úmido, encharcado, com água fervendo, a água passa, mas você tira ele e ele é resistente o suficiente para segurar aquele pó todo e jogar fora. Pode lavar ele depois, se fizer o café. É uma coisa incrível, né? Ou, por exemplo, o saquinho de chá. Você mergulha ele na água fervendo, ele tem que permitir toda, quer dizer, precisa permitir a passagem de dentro para fora total, mas ele não pode desmanchar. Então, cada uso exige propriedades específicas do papel que são controláveis em 80% no refino da pasta. O resto pode ser um
trabalho posterior, mas é no refino que você resolve 80% do problema do papel. E o lance da... Isso aqui está muito simpático. Está mal impresso, né? Foi prensa ou foi colher? Prensa, então. Para papéis dessa natureza, a colher funciona muito melhor. A colher ou o varim, né? Esse, são assim, eu só experimento mesmo, né? Que Aham. é para o filho, tem que ver. Mas é uma prancha antiga, lá, fiz a faculdade, então estava assim um pouco embocado. Então, o bolo não dava assim. Mas por isso... Eu tive que fazer assim e também não dava no comprimento. Sei. Então teve essa... Você tem o problema de taco, quer dizer, mas isso aí, por exemplo, se você tirar na mão, não existe esse problema. Você tira com a colher, e realmente com a colher, um papel fino assim, você vê do outro lado o que está saindo. Agora ele não vai desmanchar. Bom, Não, também não é assim, o papel também não é essa porcaria, né? Por pior que a gente... Eu costumo dizer o seguinte, lembrem-se sempre disso, isso é o grande ensinamento que eu vou deixar para vocês, meus filhos. Papel, chocolate e sexo, mesmo quando é ruim, é bom. Lembre-se sempre disso. Então, mesmo quando é ruim, é bom. Tá certo? Funciona. Quando é bom pra burro. E quando é ótimo, então, a gente não quer nunca mais parar de fazer. Mas mesmo quando é ruim, para alguma coisa serve, né? A nível de prazer estético, não tem problema. Quer dizer, uma coisa, aqui é outra coisa muito importante, né? Quando você faz para você, o seu comprometimento é com você. Então você fez, você usou, você está satisfeito? Parabéns, maravilha, pode continuar fazendo isso o resto da vida. O que a gente não pode fazer é fazer uma coisa assim, chamar de Mr. Paper, colocar no mercado e falar, manda brasa aí que o papel é incrível e serve para tudo. Não serve. Agora, para a gente, dependendo do que a gente faz, é fantástico. Né? Eu acho que cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, o seu momento da satisfação, e não há nada de errado. Mas eu insisto, não me interprete mal de falar, não importa. Seja lá o que for, nada disso aqui é papel, não importa. Se satisfaz ao que cada um quer, quer dizer, foi gostoso fazer, como eu digo, é terapêutico, diurético e econômico, né? São os 3 ícones do papel, né? Maravilha, continue fazendo, o importante é ser feliz na vida, mais nada. Seria moldura de madeira que é... Bom, vamos falar um pouquinho até porque a Estela está aqui para ouvir isso, né? Mas isso é uma coisa importante para todo mundo. Quando a gente fala de conservação, então, retomando um pouquinho a coisa da permanência e durabilidade que a gente mencionou ontem, aqueles conceitos, o que é permanente? O papel que a gente faz em condições de neutralidade, faz em condições de permanência, ele tem o potencial em vida de se manter estável e permanecer, tá? Como ninguém faz papel em cápsula e deixa lá 1000 anos para comercializar depois, não existe isso, nunca existiu isso, o papel é sempre submetido a uso. Se faz papel, sempre se fez papel para uso. Papel que é só feito para olhar, tá errado. Papel é para usar. Para alguma coisa tem que ser usado. Tá? No uso é que você traz o conceito da durabilidade. Quer dizer, o papel pode resistir ao uso, pode resistir à ação do homem ou da atmosfera ou do manuseio sobre ele ou não. Tá bom? Um papel que não é permanente, que não é estável, independente de como você usa, ele com o tempo se desagrega, se decompõe porque ele não é estável. Se o papel é estável, você pode prolongar essa estabilidade dele ao máximo, por séculos, desde que você saiba usá-lo e saiba manipulá-lo em todas as etapas de uso. Então, no caso do artista plástico, por exemplo, que a gente faz arte sobre esse papel, então a gente tem que trabalhar, por exemplo, no caso de gravura, a maioria dos gravadores trabalha com água, né? Enfim, é comum para certas gravuras em metal você umedecer o papel. Alguém sabe dizer por que se umedece o papel nas técnicas de gravura? Para tirar cola, é verdade. E se não tiver cola no papel, precisa umedecer? Não precisa umedecer. Existe papel sem cola por aí? Tem. O que foi o não aí, Tereza? Não? Não está certo? Tá certo? Não, enfim, às vezes eu vou rápido demais e eu piso no tomate aí. Mas os papéis, quando eram feitos antigamente, né, e quando as técnicas de gravura foram se desenvolvendo, eles eram feitos sem que se soubesse. E lembre-se que no início os papéis eram colados, porque eles foram feitos inicialmente para escrita manual. História, isso é fundamental entender isso aqui. Então, lá no século XII, XIII, XIV, quando se começou a fazer papel e se introduziu a colagem com cola animal externamente sobre o papel, tinha uma função muito clara aquilo. Era porque
o pessoal que escrevia na época escrevia com tinta líquida e pena, e o papel precisava ser resistente à absorção, senão não funcionava. Ele precisava ter resistência superficial. Com o advento da imprensa, né, esse problema deixa de existir. Então, os papéis para serem impressos tipograficamente não precisavam ter cola, muito pelo contrário, quanto menos cola tivesse, melhor. O problema é que os papéis não eram feitos necessariamente para essa finalidade ou para aquela finalidade. Quem fazia papel não sabia para onde ia o papel, quem ia usar ou como ia usar. Como não sabe até hoje, tá certo? O papel vai para a prateleira lá, cada um compra e passa daquilo que bem entender. Para algumas coisas vai funcionar sempre melhor do que outras, é óbvio. Então, essa tradição, essa coisa né, dos primórdios da gravura ocidental, no Oriente não tem nada disso, o Oriente é outra história. No Ocidente, os papéis que se usou inicialmente eram papéis colados, que eles foram feitos para outra finalidade. Então se introduziu, ou se criou o hábito de se amolecer a cola do papel, umedecendo essa folha, ou às vezes até deixando na bacia com água de um dia por outro, para se poder gravar melhor sobre aquela cola. Tá bom? Então são hábitos adquiridos que já vêm de séculos e séculos e séculos, e todo mundo aprende a fazer gravura assim. Então, em princípio, o único objetivo da colagem é esse. Se você não tem colagem no papel, você não precisa fazer esse ritual todo. Não precisa. Né? Uma leve boquificação é sempre bom porque acomoda ele melhor na chapa, também dependendo do nível de gravura que você está fazendo. Né? Dependendo do grau de detalhe e da técnica metálica lá de gravação que você está usando. Isso pode influenciar ou não. A responsabilidade do artista. Né? Eu costumo dizer o seguinte, são 4 etapas de responsabilidade, 25% para cada um, a gente tem que dividir a culpa com o máximo de gente possível, sempre na vida, isso é sempre recomendado. Mas a responsabilidade da sobrevivência do trabalho de arte, eu costumo dizer que está dividida em 4. Os primeiros 25% compete a quem fez o papel, tá certo? O que é a responsabilidade do papeleiro? É fazer o papel a nível neutro. O correto é isso, tá certo? O correto é você fazer, porque não custa nada, muito pelo contrário, custa muito menos fazer um papel neutro do que custa fazer um papel ácido. Custa muito menos, né? Botem isso na cabeça que é verdade. É muito mais barato ser honesto, né? e eficiente do que fazer uma coisa enrolada. Né? Então, o papeleiro, o fornecedor, te entregando o papel em pH neutro, com potencial de estabilidade e tal, cumpriu a parte dele. O artista que pega isso, qual é a responsabilidade dele? É saber conduzir o trabalho, a criação dele nas condições que preservem a neutralidade que o papeleiro te deu. Então é trabalhar com água filtrada, com águas boas, é não secar em jornal, porque contamina, é procurar preservar, porque você tem que entender que aquilo existe antes de mais nada, e preservar aquilo, quer dizer, ele vem, interfere, ele usa o papel, mas ele preserva o que o papel já trouxe de bom para ele, que é a neutralidade. O momento seguinte, de quem é a responsabilidade? Quem é o outro que entra na sequência? Né? Antes do proprietário, é o moldureiro. Né? Infelizmente, no Brasil, para ser moldureiro, você não precisa de nada a não ser um serrotinho e um ângulo reto. Ângulo 90, mais nada. Isso é a molduraria. Não tem, na Europa e nos Estados Unidos, o cara para abrir uma molduraria precisa ter uma licença e faz 3 anos de curso. Porque fazer moldura, com todo respeito a todo mundo que faz moldura, qualquer imbecil faz. É o que é, e compreender o que é conservação, que são elas. Então, moldureiro, no primeiro mundo, é o cara que sabe conservar. Não é o cara que sabe serrar madeira e cortar vidro. Não é isso. A coisa não se restringe a isso. Então, é o cara que entende, ele olha uma peça, ele fala, isso aqui, ele sabe até identificar, ele sabe detectar a qualidade da coisa que ele tem nas mãos. Né? Ele olha o papel, ele sabe identificar se aquilo é um papel até neutro ou não. Ele olha, ele vê, entende do assunto. E ele sabe acondicionar aquilo para também preservar a neutralidade daquele negócio. Então ele trabalha com suportes neutros. Não existe montagem em Eucatex em nenhum lugar do mundo a não ser abaixo do Equador. Né? É o Brasil, a América Latina e a África. Né? Não existe. Quer dizer, você pega um papel eventualmente fantástico, de bom, e cola ele. Não, quer dizer, aí é o Eucatex que contamina, é a cola. Já é careca de ver moldureiro que cola. Nem pergunta se pode, né? Não interessa. O negócio dele é esticar papel, não. Qual é o grande tesão do moldureiro brasileiro? É deixar tudo esticadinho. O cara faz qualquer negócio para esticar o papel. Durex,
repuxa aqui, taca cola, e ele, quando te entrega, tá tudo, o cara fala, fantástico, lindão, né? Mas já tá, já foi, do papel. já é isso nervoso. Deus me livre. Já aconteceu isso comigo. Tem isso também. deixar retinho. Eu já perdi uma coleção de trabalhos inteirinha. O cara abriu o processo, o cara me pagou. Eram 30 desenhos, 19, o cara para caber no padrãozinho na moldura, para ficar tudo igual, para fazer as 30 iguais, ele pegou cortou tudo. Levei para a justiça, o cara morreu com 5 mil dólares. Pagou mesmo, senão ia pra cadeia. Bom, abaixo do educador, até recentemente a gente não tinha, a gente tinha que inventar, não é? Pintar o Duratex é uma possibilidade, hoje já nem vale mais a pena, porque você abriu as importações. O Brasil hoje tem tudo. Então existe o que eles usam no primeiro mundo, que é eles chamam de Museum Board, né? Que é um cartão padrão museológico. Essa referência sempre eles chamam Museum Standard, né? Quer dizer, o padrão museológico do material significa que é sempre uma coisa abençoada pelos museólogos e está sempre, tá sempre correto, né? É o que é correto a nível de conservação, é o que eles chamam de museum. E esse Museum Board é um cartão, é um tremendo do papelão feito de algodão neutro. E que ele tem a única função de fazer um fundo do trabalho, né, sobre o qual você monta o seu trabalho. Então você, no contato, porque por contato se contamina. Você pega um papel neutro, coloca no Eucatex, daqui 6 meses, o nível de acidez do teu papel é igual ao do Eucatex, que é 1, porque tem gato morto lá dentro. O Eucatex é feito com papel higiênico usado. Então, é a coisa mais ácida que tem. É o limite, né, a última escala no processo da reciclagem é o Eucatex. Depois que já vê papel, papelão, papelaria, papel de embrulho, papel higiênico, lá no fim eles pegam tudo, cozinham e fazem Eucatex. Tá? Então, é a pior material que você tem para usar como suporte. Então, existe isso. O que eu sempre fiz, porque eu não pago o que custa esse Museum Board, que é muito caro, eu não uso Eucatex, eu faço uma coisa semelhante, que é sanduichar, eu uso uma placa de isopor com 2 placas de cartão duplex, né? Então, na verdade, você faz uma coisa de uma grande área que não pesa nada. E você sabendo montar isso, você tem uma resistência tão dura. O quê? Você cola as 2 placas você faz um sanduíche, bota o isopor no meio e dos 2 lados você cola cartão duplex. Só que tudo isso depois é recoberto com tecido de algodão. Então, na verdade, o cartão duplex também não é neutro, mas ele não atravessa o tecido de algodão. Então, o tecido de algodão é neutro. Algodão cru. Então, se você monta em cima do algodão cru, você está montando sobre uma superfície neutra. Agora, como se monta? São outros 500. Então, os ortodoxos usam dobradiça de papel japonês, e quem pode pagar também isso, quem tem isso acessível usa isso. Mas existe um sistema mais fácil, e é o recomendável a nível caseiro, é o seguinte. Existem umas fitas também, Museum Standard, são fitas de linho, feitas de pH neutro. O que substitui isso no nosso país é esparadrapo esterilizado, que também é uma fita de algodão resistente e é neutra, porque não pode infectar as pessoas. Então, se vocês comprarem esparadrapo Johnson & Johnson esterilizado, ele é neutro o suficiente para você lamber, botar ali nas costas do trabalho, e aí você cola. Aí você cola, você fixa ele, né, na superfície de algodão através daquele ponto, porque toda montagem tem que ser reversível. Isso é uma regra, isso é uma lei. Você não monta nada em definitivo. Tudo tem que poder voltar atrás sem problema. Então, você tanto volta atrás quando você tem um ponto reforçado para cortar, como você tira o esparadrapo esterilizado dali, no futuro, com um pouco de água. Então, a hora que você quiser tirar, você tira. Se bem que uma coisa neutra assim, você deixa lá, não tem problema. Tá certo? Outra coisa que é pouco recomendável é o sufoco, é afogar o trabalho com vidro comprimido, né? Aqui, na verdade, não é nenhum, são 2. Né? Esse tipo de solução, ele não permite o arejamento, e o que acontece? A umidade que existe no ar, ela entra lá dentro, por mais apertadinho que esteja, e com mudança de temperatura, ela condensa lá dentro. Então, a umidade faz assim, partículas minúsculas de umidade de água que entra lá dentro. Onde é que elas se acomodam? Na parte mais absorvente, que não é o vidro, é o papel. O papel absorve aquele pontinho de umidade, mais hora menos hora surge um fungo lá. Então esse impede o respiro. Então o que a gente faz para isso? A gente faz um passepartout, né? Janela, tá certo? Quer dizer, você deixa o trabalho
fora do contato com o vidro, e você tem um bolsão de ar ali que permite, enfim, alguma movimentação de ar e você minimiza. Agora, nada disso também sobrevive a Rio de Janeiro. Tudo isso é assim, é padrão internacional, é fantástico e tal, mas na Amazônia não dá certo. Né? Ali é um barco que Deus me livre. Né? Então, aí cada um tem que ver. Eu não sei, nunca fui, não sei nem como é que é na Amazônia, nunca fui lá. Mas existem coisas assim, né? Existem soluções que tem que entender de novo, não é o truque. É o espírito da mágica, entendendo o que deve acontecer, entendendo o que significa conservar, as ideias surgem. E valem coisas, a gente vê soluções fantásticas por aí. Pois é. Por último, né, então, passado pelo crivo do moldureiro, em São Paulo, até em São Paulo é difícil encontrar moldureiros, aliás, só tem um, na verdade. Correndo. Tem dois. A molduraça de Belo Horizonte, Não conheço. Não, agora tudo isso você instrui também. Se você sabe o que você quer, você chega no moldureiro, ele tem que fazer o que você quer, não o que ele quer. Né? E não até. Não, mas bota isso aqui que vai combinar com o sofá, não, vai ficar melhor. Esse papo de moldureiro olha, é um saco. Porque os caras sempre sabem mais do que todo mundo. E não passam de grandes ignorantes. Tem uma menina em Marte, Maraízes, aliás, ela é daqui de Brasília. Enfim, ela está fazendo esse tipo de serviço, ela está fazendo moldura, ela manda fazer em Minas Gerais, ela tem um moldureiro que trabalha com madeira de leite fantástico, e ela faz o trabalho de conservação, que é da área dela, conservação, ela monta o trabalho, né, faz todo um trabalho muito consciente, depois leva ou encomenda a moldura de acordo com o desenho dela e ela monta tudo. No fim sai mais barato do que fazer isso em São Paulo. Vai e vem, demora 15 dias, ela leva para Minas, volta. Mas essa é uma pessoa que faz com todo o conhecimento que tem. Altamente recomendável. E por último, deixa eu só terminar aqui os 25% restantes. Então, suponhamos que até tenha o moldureiro, a gente tenha cruzado com uma aves rara aí, e o cara entende tudo de conservação. É o caso da Isis, que te entrega o trabalho correto. Então, até agora, a gente já passou 75% aqui da viagem do papel, e a gente, teoricamente, manteve ou preservou, né, o potencial de neutralidade dele, que é a preocupação de todo mundo. Aí isso vai para a casa de alguém, vai para o proprietário. Né? E é geralmente esse que estrepa tudo. Aí o cara põe no lugar mais iluminado da casa, porque o sol bate, fica bonito, põe em cima da lareira, que é onde tem lugar, né? Põe do lado da samambaia para compor, né? Põe de qualquer jeito. E aí também nos 25%, na reta final, você também estropia. Né? Então essa divisão de responsabilidades é muito importante. Agora cada um é responsável pela sua. Né? Você não pode proibir ninguém de pendurar quadro nem em cima da lareira. A casa é dele, aquela lareira é dele, a casa é dele, faz o que quiser. Agora, a gente tem que espalhar a notícia e explicar para as pessoas que isso é ruim. Porque quem é que sempre leva a culpa? É o fabricante do papel. Né? A sacanagem é essa. É que na hora que isso aqui funga na parede da madame, ela fala, esse papel aqui é uma porcaria. Não, senhora, o papel podia até ser fantástico. É que foram jogando meleca no ventilador o caminho inteiro, a senhora contribuiu também pesadamente para isso, agora chegamos nesse estágio lamentável. O papeleiro pode ter culpa também, mas eventualmente não tem culpa nenhuma, caramba. São os outros que foram participando da... Se o papel substituir o café assim da família importada, e é mais caro que o churro? Olha, eu nem sei porque eu nunca perguntei o preço. Eu acredito que não. Mas quem tem isso? Tem em São Paulo tem vários lugares já, mas em São Paulo tem uma empresa chamada que só vende equipamento para moldureiro. Talvez tenha na minha agenda. Pega a minha agenda lá que eu vou ver se eu localizo. Não, abre ela, tira a agenda, por favor. O papel que você não está no passo-sul, para conservação em vidro, tem algo que se passa em cima para... Como é que é? Papel artesanal, no passo-sul. Tem alguma coisa que passa em cima do papel para preservar? Ele fica ali sem proteção nenhuma. Se sujar, der uma Como mosca, sem se der proteção? cocô nele. Sorte da mosca, que fez cocô num lugar super legal. Essa não. Moldo Sensor, olha. 521 3522 3522 e 521 7858. Não adianta falar no meu nome que eles nem sabem quem eu sou. 521 3522 e 521 7858. Chama-se Moldo Sensor.